Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Salinas, eu sou inspetor da Comissão de Valores Mobiliários. Eu trabalho na Gerência de Educação e Inclusão Financeira da SOI. Eu sei que é muita sigla, a gente também demorou para se acostumar. E eu vou falar uma outra sigla, Semana ENEF. A gente está aqui numa campanha de educação financeira e a CVM está com alguns eventos e está trazendo no formato exclusivo aqui de uma conversa. A gente estava muito ligado ao webinário, né, em função ali da pandemia, mas agora a gente está voltando aí para o presencial full mesmo, né, estreando esse formato muito bacana, propiciado aqui pela nossa assessoria de comunicação. Então a gente agradece de coração a todo mundo, a equipe que está aqui dando esse suporte. É muito bom deixar isso claro, que isso não seria possível, não dá para fazer um produto desse sem um grande apoio de uma grande equipe. Então, dito isso, eu estou aqui com dois pesquisadores, eu vou falar a mini bio deles, se eu lembro corretamente, mas eu acho que eu lembro. Então, primeiro, o Ronaldo de Souza Júnior. Ele é psicólogo e ele é especialista em psicanálise e hipnose. Então, e para compor esse quadro também, a gente tem aqui a Maria Adriana Campelo, que é psicóloga, licenciada em psicologia também, e ela tem especialidades em neuropsicologia e neurociência e comportamento. Você vê que a minha cabeça nem tremeu para não vazar nenhuma informação, né? Tá bom, né? Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. É extremamente importante a gente apresentar para o público o quanto a CVM é grata e é afortunada, é feliz de ter pesquisadores do quilate de vocês aqui com a gente. Então, a gente, em nome aqui da CVM, em nome da SOI, que é a nossa Superintendência de Proteção de Orientação aos Investidores, a gente agradece imensamente a presença de vocês aqui e todo esse trabalho que vocês desenvolvem com a gente, tá? E a gente vai falar hoje sobre... eu queria também que vocês me corrijam se eu estiver errado, talvez eu esbarre um pouquinho no tema, mas a gente vai falar basicamente de relações familiares, de infância, de desenvolvimento humano e qual é a relação que isso tem com a nossa percepção de dinheiro, como a gente percebe o dinheiro a partir da nossa formação de valores. É basicamente isso, né? Basicamente isso, Thiago. É isso mesmo, Thiago. Bom, olá a todos que estão em casa, né? A gente trabalha aqui com pesquisa comportamental, né, na Gerência de Educação e Inclusão Financeira da SOI, como bem mesmo disse o Thiago. E hoje a gente pensou num tema que pudesse ser transversal, né, à Semana ENEF, então que tenha relação com a Semana ENEF. E sim, há diversas correlações entre hábito, família e finanças, né? E uma delas é justamente que é primordial, que na infância é onde a gente começa a criar as primeiras crenças, digamos assim, né, sobre hábitos financeiros. Então, sim, espero que a gente possa explorar bastante sobre questão comportamental. Eu espero que a gente possa contribuir aqui de alguma forma para quem está nos assistindo, né? Então, assim, vai ser uma conversa e, assim, espero que seja boa para todos, principalmente para quem está em casa. Sim, com certeza. Eu também prefiro esse formato de conversa, acredito que o público também, versus aquele formato de webinário, que funcionou durante muito tempo. Sim. É um formato adequado, mas é uma outra mídia, né? Que a gente bota um PowerPoint, faz uma firula, mas eu gosto muito desse formato aqui, de olho a olho, eu acho mais franco, eu acho que o público também vai preferir. Então, Ronaldo, na sua opinião, é fundamental que a família esteja atenta aos valores que ela vai ensinar à criança sobre o dinheiro e sobre a vida financeira futura dela? Com certeza. Na verdade, para a psicanálise, a criança ela aprende, na verdade, pela observação. A gente começa observando os pais, ali, o adulto, e de acordo com isso a gente vai começando a aprender, sabe? Vai começando a ter ciência dos valores do dinheiro, de como é gasto, de como ele é empregado. Então a gente tem essa ideia de que no início, né, de início, a criança vai aprender pela observação, pela estrutura familiar ali. Bacana. Depois que a gente estuda neurociência, né, a gente vê que tem muito eco na psicanálise. Inclusive o Freud,
muitos dizem que se o Freud vivesse hoje, ele seria um neurocientista, né? Ele queria ter a oportunidade de investigar o cérebro como a gente conhece, a partir desses equipamentos mais sofisticados, para você analisar o cérebro em funcionamento, né? Ressonância magnética funcional. Mas o Freud ele deu muitos insights que são definitivos, tanto para a psicologia cognitiva quanto para a neurociência. E é muito interessante, porque eu tenho pet em casa, acho que quase todo mundo tem hoje em dia, né? E você vê como o pet também aprende por observação, né? Se um gato ele for criado muito próximo de um cachorro, ele vai ser meio cachorro, assim. E principalmente se tiver um reforço positivo ali, né? Sim. Através desse reforço ele aprende muito mais e vai reproduzindo isso. Exato. E aí a gente já entra no campo do comportamental, né? Quando a gente fala de reforço positivo, reforço negativo. Então, ela se entrelaça bastante, né, com a psicanálise ali, de algum modo. E é bem bacana quando você fala, né, da observação. A gente tem uma teoria que se chama teoria da socialização financeira familiar, que ela nasce justamente da raiz que se tem essa socialização intrafamiliar, né? Então, aqui eu já estou pegando já para ir para realmente crianças e como é que elas estão aprendendo através desse modelo, né, desse modelo que são os pais ou os cuidadores, né, porque hoje não necessariamente pode ser pai ou mãe, enfim, pode ser avós, tios, né, hoje a gente tem diversas configurações familiares, mas ainda assim isso é algo muito forte quando a criança ela está ali se desenvolvendo, principalmente na primeira infância, porque neste período da vida, né, essa observação que ela faz, né, através desse comportamento que os pais acabam ali, enfim, interação com ela, a gente tem um campo que a gente chama que é de neuroplasticidade, e esse momento na infância é algo que está muito acelerado, que está muita informação. Então, quem nunca ouviu falar que, nossa, meu filho é uma esponja, absorve tudo. Eu nem sabia que ele estava me observando e ele está reproduzindo o que eu estou fazendo. E aí eu falei, ué, gente, aprendeu com quem? Né? Com você mesmo. Só que você não percebe na hora que você está fazendo o input ali do comportamento e aquela criança está te observando. Parece que não, mas ela está. E isso acontece quando a gente fala de finanças, né, principalmente. E finanças não necessariamente ela é passada somente pelo informacional, por aquilo que eu falo e ensino para a criança, ensinar a poupança. Filho, você sabe o que é poupança? Não, mas sim, o que você faz com esse dinheiro, né, dentro da sua família ali? Porque essa criança ela pode estar te observando nesse ponto também. Então, quando você vai no mercado, por exemplo, a criança pode, sei lá, querer comprar diversas coisas e você pode falar, não tem como, não tem dinheiro. Né? A gente compra na volta, né? O famosíssimo, todo mundo odeia essa... Eu já fico arrepiado só de lembrar. Na volta a gente passa aqui e compra. Tá vendo? E você não esquece. Olha que bacana. Quanto tempo que você escutou isso da sua mãe, né, ali na infância. Então, e a gente não esquece. E a gente, e dependendo da situação, você passa para as próximas gerações também. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente pode passar bons hábitos e às vezes a gente pode passar hábitos que foram disfuncionais. Sim. Porque foi assim que a gente acabou lidando também. Então, se os nossos pais tiveram hábitos que não eram tão funcionais, o que vai acontecer? Eu também posso, na vida adulta, reproduzir esses hábitos também. E aí você se pergunta, de onde isso veio? Foram pais muito gastadores, por exemplo, né? Faz com que aquela criança ela passe a gastar também descontroladamente na vida adulta. No caso de pessoas mais reservadas, né, com talvez um recurso mínimo ali, ela faz com que a pessoa no futuro, né, ela tenha medo de gastar por causa dessa escassez ali que ele tinha na infância. Sim. Então, isso é muito através da observação mesmo que vem esses aprendizados. E vai passando de geração, né? Muito legal, Ronaldo. Pelo que vocês estão falando aqui, antes da gente voltar para o nosso eixo principal, me veio à cabeça que esse tipo de comportamento imitado e aprendido e replicado, ele determina a cultura. E se você pegar dois países, por exemplo, o Brasil e o Japão, você vê o quanto eles são diferentes. O Japão está sofrendo há décadas porque os japoneses têm baixíssima propensão a consumir. A gente acha que o consumismo é ruim, tá, mas se você não consome, a empresa vai fabricar para quê? Para quem? Então, como é que você faz uma economia nessas bases? Então, enquanto eles estavam no modelo
também sem querer ser muito técnico aqui, porque não é o escopo do podcast, né? Mas enquanto eles estavam no modelo de produzir para o mundo, né? Um mundo encantado ali com os produtos japoneses, tudo bem, você tinha quem consumisse, né? Mas em algum momento ali os salários também ficaram altos no Japão, os preços ficaram pouco competitivos e o mercado interno, por uma série de razões, não absorveu esses produtos. Então, o Japão está num período complicado, é um período de longo prazo, né? Para a macroeconomia isso já é longo prazo, 30 anos, 40 anos que já está assim, né? E, enquanto que o Brasil ele viveu uma realidade meio que contrária. Enquanto no Japão você tem uma propensão à poupança absurda, no Brasil você tinha uma massa desbancarizada, que não tinha acesso a produtos financeiros, num ambiente de uma inflação horrorosa. Então, o teu incentivo era justamente o contrário. Você recebeu hoje, dia 5, corre para o supermercado no dia 5. Então, lembro que nessa época, eu tenho idade para isso, lembrar de supermercado, de compra no começo do mês, é uma lembrança muito desagradável. Tudo bem, tinha o fato de eu ir com a família, né? A família toda ia, era um programa realmente de família, né? Todo mundo lá ajudando a botar os produtos no carrinho e tal. Mas era muita gente e eram hipermercados. Eu acho que antigamente tinha mais hipermercados do que tem agora, justamente por isso. Você precisava de estruturas colossais para abrigar tantas famílias correndo para o supermercado ao mesmo tempo, né? E aí você vê como é que isso vai sendo replicado e essas crenças vão se tornando, quando não limitantes, mas determinantes, né? Então, o Japão está meio que determinado, ele está preso naquela realidade e o brasileiro ainda sofre na via contrária. O brasileiro ainda sofre para poder parar essa via do crédito e ir para a via do investimento, da poupança, né? E isso encaixa com o trabalho que vocês fazem de transformar consumidores em poupadores e poupadores em investidores, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, assim, nesse tempo de pesquisa que vocês já estão uns 2 anos e pouco aqui na CVM, né? Já, quase 3 anos já. Que bacana. O que te chamou mais atenção ao estudar relações entre a formação do indivíduo e as crenças que ele tem, ou os vieses que ele tem em relação a dinheiro? Na verdade, o que mais me chama a atenção é como os vieses influenciam, na verdade, esses indivíduos, né? Por exemplo, a gente estava falando das crianças, falando dessa questão da influência, né? que elas veem nos pais, nos adultos. Eu vejo isso muito como o efeito manada, entende? Que o pai vai fazendo ali, ele começa a fazer e passa para a criança, que já passa para aquele outro. Então, assim, eu acho que os vieses, desde que eu comecei a trabalhar, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, me puxou muito para entender melhor um pouquinho, sabe, sobre essas questões. Muito bacana. Maria? Então, eu queria falar um pouco, né, da questão da cultura que você traz. Isso me interessa muito, porque não estamos desassociados, né, dos sistemas que a gente vive, né, não estamos desassociados da nossa própria cultura e nem também de uma globalização. Então, somos fortemente influenciados a todo tempo também por essa externalidade. Né? Então, assim, a gente tem, sim, os nossos intras, digamos assim, e principalmente os nossos seios familiares e tudo mais, só que ainda assim a gente é fortemente influenciado pela cultura, pelo sistema, pelo que está acontecendo ao redor do mundo. Né? Então, assim, não tem como a gente só pensar o ser humano em uma única unidade. Então, multidimensional, né? É multidimensional, exatamente. Então, eu queria muito frisar essa parte, porque eu gostei muito da sua associação ali, né, e da sua comparação e da informação que você trouxe, justamente porque realmente somos produtos também da cultura do nosso meio. Não tem como. E isso também leva um tempo, porque a gente tem um termo na psicologia social ali, institucional, que a gente fala do instituído e o instituinte. Que legal. O instituinte é aquilo que está se formando naquele momento. Então, por exemplo, quando a gente pega ali a inflação, né, de que você tem que pegar o dinheiro e gastar logo em seguida, a gente está, através de um sistema que ela está pressionando, então está se instituindo uma forma de operação, né? No caso comportamental. E aí a gente acaba fazendo essa instituição, né? Do instituinte. Depois você está instituído.
Ou seja, que a partir do momento em que aquilo se solidifica, ou seja, você repete várias vezes, ou você faz muitas vezes aquela determinada situação, ou você vive determinada situação durante um bom tempo, ou de uma forma marcante também, a gente acaba caindo ali no que é instituído. Ou seja, daqui a pouco a gente está reproduzindo isso sem uma criticidade, digamos assim, né? Do como eu vim parar aqui, de certa forma. Como é que eu faço para sair desse sistema que já não está mais, por exemplo, em um período, né, tão de escassez, assim, que eu tenho que, de desvalorização do meu dinheiro, que eu tenho que ir consumir logo em seguida. Sim. Entende? E o Japão é a mesma coisa, porque são pessoas também. Então, elas têm um modo de comportamento, né, de operação de comportamento a nível cognitivo, que, sim, o nosso cérebro ele vai fazendo essas adaptações. Só que, por meio disso, a gente também tem essa cultura, esse atravessamento da cultura. Então, não tem como desassociar, né? E aí, quando eu vejo aqui, na CBM, né, como a gente faz para transformar ali pessoas ali para poupar e depois virar investidores, né? Eu vejo muito esse cenário de como eles são afetados. Então, através das nossas pesquisas, você vê bastante essa movimentação comportamental muito presente. E por isso que aqui na CVM a gente tem um viés ali de finanças também comportamentais, de ciências comportamentais, porque é justamente um momento que realmente a gente consegue fazer experimentos e olhar para aquele ser humano, aquele indivíduo, de uma forma profunda, mas, ao mesmo tempo, multidimensional, dentro de um sistema. E, no nosso caso, a gente está interessado no Brasil, particularmente, né? Porque tem várias pesquisas também que nos influenciam para trazer também para o Brasil e fazer reprodução. Então, é bem por aí, né? Muito bacana assim, você trazer a questão da cultura. Adoro. Não, excelente. A gente pode falar dos europeus também. Os europeus tiveram esse problema, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, por tudo que eles passaram lá. Foram 2 guerras num período curto, né, um período de uma geração que realmente arrasou o continente 2 vezes, matou milhões e milhões de pessoas. E aí eles são refratários a esse problema, né, que, enfim, eles acabaram condicionando lá a cultura deles a essa ideia também de ter uma vida um pouco mais comedida, um pouco mais de poupança, né, e menos uma vida de risco, por exemplo. Isso no longo prazo, é muito curioso a gente poder analisar isso no longo prazo, é um luxo, né? Quer dizer, 70, 80 anos depois do final da Segunda Guerra, a gente poder olhar para os Estados Unidos, por exemplo, que ainda são uma nação muito propensa ao risco. Então, você tem o Vale do Silício, startup, aquele dinamismo, bolsa de valores, tudo ali acontecendo, né? E encaixa muito com o que você falou ali. Existe uma cultura de propensão ao risco mesmo, né? Você não tem um problema em levantar capital. E aí você vai para a Europa está muito mais comedida, pensando muito em regulação, não tanto em inovação, não tanto em novas empresas, em novos modelos de negócio. Então, isso vira um podcast em si, né? Se a gente for para essa direção. Mas é muito legal enxergar como tudo nasce dentro da família, do seio da família, da casa, da maneira como você é formado, da maneira também como você recebe pressões sociais. Então, por exemplo, um japonês que está gastando muito, os outros japoneses já ficam, está gastando muito, né? O julgamento, mas eles estão julgando de acordo com as crenças limitantes ou os vieses deles, né? Exato. Não, bacana. Eu tenho uma pergunta para a Maria e tenho outra para o Ronaldo, agora indo em direção à especialização de vocês, né? Tá. Então, Maria, você tem 2 especializações em neurociência, né? Neuropsicologia, neurociência. Do ponto de vista da neurociência, como é que você enxerga essa propensão que a gente tem em viver aquilo que a gente é condicionado para acreditar ou para fazer, os valores que a gente é condicionado a viver, né? Você tinha falado, por exemplo, de quando a gente é pequeno, a gente tem um monte de sinapse a mais, são 50 vezes mais sinapses. Depois, ali na adolescência, a gente tem poda sináptica. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse sido moldado em argila. Em um determinado momento, essa argila lá, ela seca, né? Fica um pouquinho mais rígida, né? Fica um pouquinho mais rígida, exatamente, né? Ela ainda tem essa mobilidade, essa plasticidade, mas é muito menor do que quando a gente é pequeno, né? Sem sombra de dúvida. Então, e aí essa pergunta, ela encaixa com a pergunta que eu vou fazer com o Ronaldo, mas do ponto de vista da neurociência, desse modelo mental, desse modo de pensar,
o quão difícil ou quão fácil é você mudar essas crenças ou esses vieses depois que eles estão formados pela família? Uau, que pergunta difícil! Porém, eu tenho uma admiração por uma doutora em finanças comportamentais e ela estava falando, né, justamente isso. Tá, agora, ela estava até... Era exatamente sobre esse tema. Esbarrei no microfone, depois corta. Era exatamente sobre esse tema. E aí ela fala assim, bom, e agora? Eu estou perdido. Eu já aprendi tudo errado ali com a minha família, né, do ponto de vista errado, assim, ou seja, que me traz mais malefícios do que benefícios. E como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu faço para mudar? Já não sou mais criança, né? E aí ela fala, vamos revisitar. Vamos fazer um mapeamento, né, da sua linha de tempo sobre aprendizagem financeira. E aí você vai pegar, olhar para a sua infância, olhar para a sua adolescência e olhar para o seu agora e para o seu futuro e ver onde estão ali as nossas maiores dificuldades. E, a partir delas, trabalhar em cima disso. Não vai ser algo extremamente fácil, prático, porque se fosse algo prático e fácil, todo mundo estava muito bem resolvido, né? Com questões de finanças, por exemplo, de algumas limitações nesse ponto de vista, de organização financeira, de planejamento, de atingir metas, né? Só que é muito importante fazer esse esforço de revisitar aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, porque é a partir dele que eu vou ter insights para ter novos hábitos e então avançar ali naquilo que eu quero, ou melhor, melhorar de alguma forma aquele meu hábito que está trazendo um certo prejuízo. Né? Então, assim, trabalhar... Por que eu sinto ansiedade, por exemplo, quando eu pego na minha fatura de cartão de crédito? Né? Por quê? O que isso está me trazendo? O que isso está me sinalizando, de alguma forma? Que tipo de crença eu tenho por gastar demais e depois eu me sentir culpada? Como é que eu posso me organizar frente a isso? Né? Então, é fazer esse mapeamento e entender que o nosso comportamento ele também tem uma base muito daquilo que a gente aprendeu no passado. E a gente aprendeu de forma explícita e implícita também, que é a observação. E também a gente pode estar aprendendo, por exemplo, e consumindo conteúdos que realmente sejam benéficos e com embasamento, né? Com toda ali uma teoria também por trás. É muito importante, né? Tá se pautando bem em ciência, em evidências, porque é isso que vai te ajudar também a ter determinadas práticas que transforme um pouco a nossa cognição um pouquinho mais rígida hoje com os tipos de controle que a gente tem, por exemplo. Se eu tenho uma falta de controle, eu posso estar treinando esse meu autocontrole, por exemplo, postergando uma compra. Realmente, vamos usar 10 minutinhos. Você vai, olha na loja, você está com uma impulsividade enorme de comprar alguma coisa, só que você sabe que você tem essa impossibilidade, você já tem essa consciência, porque, né, o cartão de crédito está ali gritando, né, de alguma forma. Dá uma voltinha, vai tomar um sorvetinho e pensa se daqui a 10 minutos, se você realmente necessita daquilo. Né? Então, isso é muito importante. Algumas pessoas têm essa dificuldade, mesmo assim. Então escreve a motivação para você comprar aquilo. Qual é a motivação para aquele novo sapato? É porque você não tem daquela cor e precisa combinar com uma roupa nova que você comprou? Será que não tem um outro sapato parecido com aquilo ali? Então, a gente precisa questionar as nossas próprias crenças instituídas ali. As nossas próprias crenças enraizadas. Muito legal. Né? Só que é exercício, é prática, é repetição. A aprendizagem sempre vai ser repetição. Muito bacana, porque você respondeu já entrando um pouco... fazendo uma transição, né, para o modelo mais da psicanálise, mais da hipnose, que são de fora para dentro, e a neurociência a gente enxerga de dentro para fora, né? A partir daqueles sistemas lá de formação de hábito, do córtex pré-frontal, naqueles módulos, aqueles sistemas do cérebro, do encéfalo, a gente consegue meio que modelar. A terapia cognitivo-comportamental, se eu não me engano, ela vai em cheio nisso aí, né? Ela tenta analisar o encéfalo do ponto de vista funcional e aí começa a agir
com recrutamento naqueles sistemas que ela vai atuar, né? Bacana. E o que é bacana é que uma coisa que você falou é a racionalização, que é o uso do córtex pré-frontal, é treinar o seu córtex pré-frontal, que é uma região de alta ordem, para agir em regiões de mais baixa ordem, mais primitivas, mais emocionais, né? Límbico, com o sistema límbico, a sua amígdala. Então, tudo aquilo ali, né? O estriado, os gânglios da base, né? Enfim, se trata de você racionalizar, para a partir da racionalização você treinar essas áreas de alta ordem que estão ligadas também a recompensas de longo prazo, por exemplo, né? O órbitofrontal, o córtex pré-frontal, enfim, dorsolateral, mas não vamos entrar nessa seara, não. Mas o que eu achei legal é bem profundo, mas só para o pessoal de casa também saber que isso existe, né? Sim. E convidando vocês a pesquisarem, a se aprofundarem mais no assunto, porque é um assunto fascinante. Mas aí, Ronaldo, a Maria, ela explorou o cérebro de forma sistêmica, né? Desses módulos que a gente acabou de tratar. E eu sei que a psicanálise, ou pelo menos eu acho que eu sei, né? Você vai confirmar isso comigo agora. A psicanálise e a hipnose são modelos de psicoterapia que são de fora para dentro, né? De que maneira você acha, assim, em que maneira também existe um contraste entre a abordagem na Maria, né? Mas em que maneira você acha que a psicanálise e a hipnose elas podem agir no ser humano já formado, né? E como propostas de terapia para que a pessoa possa reformular essas crenças e mudar a heurística dela, mudar esses vieses? Acho que completando um pouquinho o que a Maria falou, é meio que uma autoanálise, sabe? Aquele indivíduo ele faz uma autoanálise e, através dessa autoanálise, ele identifica os pontos onde ele falhou ali, onde ele não conseguiu acertar e ressignifica esses pontos. A gente ajuda isso também na hipnose dessa forma, porque eu uso a hipnose, na verdade, como ferramenta. Você vai lá, procura um trauma ou onde aquele indivíduo específico falhou naquela situação e a gente tenta ressignificar, fazendo com que ele age de forma diferente para a vida futura. Quer ver, por exemplo, eu tive um caso em consultório. Né? Ele, quando criança, ele sempre que ele chorava em mercado, ele ganhava alguma coisa. Né? Ele sempre estava triste, ele era recompensado com alguma coisa. Hoje ele tem 25 anos e quando ele se sente triste, ele vai lá e compra alguma coisa, sabe? Ele tenta compensar aquela tristeza dele. Que insight comprando alguma coisa para fazê-lo feliz. Então, assim, é mais ressignificar, né, no ponto da psicanálise. Você vai lá e ressignifica aquele comportamento seu lá atrás, né? Para que hoje, na vida adulta, a gente consiga lidar de forma melhor. Ah, bacana. Então, se eu entendi bem, o primeiro passo... Deixa eu ver se eu entendi bem, tá? Porque esse é um mundo que é muito diferente do meu. O da neurociência, eu acho que ainda tem um pouquinho mais de afinidade. Mas se trata primeiro de você fazer com que a pessoa entenda o modelo mental em que ela vive, entenda qual é o mecanismo de recompensa que ela tem, porque esse mecanismo ele pode estar enviesado, ele pode estar meio distorcido, quebrado, por conta, por exemplo, de algumas compensações por parte dos pais ou responsáveis ou cuidadores, de olha, eu estou ausente, mas aí eu vou dar essa... Né? Muito, né, Thiago? Na ausência dos pais, eles acabam ofertando para o filho. Então, assim, muitas crianças elas crescem achando que o dinheiro ele é uma forma afetiva, sabe? Uma forma de afeto ali. Ele troca, na verdade, a presença até dos pais pelo dinheiro. Porque muitos pais fazem isso. Muitos pais usam de forma... E é muito interessante porque na teoria da socialização, né, financeira, familiar, ele aborda justamente também esses aspectos que é dessa questão, por exemplo, de como os pais acabam criando e vinculando, né, determinadas situações ao dinheiro ou à ausência dele. Então, por exemplo, essa questão lá da afetividade, né? A afetividade ela é muito importante no processo de aprendizagem. Né? Quando eu tenho vínculo afetivo, eu acabo aprendendo melhor, digamos assim. Né? Eu acabo prestando mais atenção naquele tema, naquele conteúdo. E aí, quando eu tenho vínculo afetivo significativo, por exemplo, com o meu filho, né, digamos assim, numa base ali, eu consigo passar a transmitir os meus conhecimentos para aquele filho ali de uma forma que seja funcional. Porém, quando eu tenho ausência afetiva, né, e eu acabo recompensando ali por outros tipos de meio que não o afeto, eu acabo vinculando, por exemplo, a questão do dinheiro, da recompensa, como um modo de
fechar essa lacuna afetiva que eu tenho com relação aos meus pais, né? Por exemplo, quando a gente fala de ato financeiro dentro de casa. E quando eu tenho um vínculo muito forte no ponto dos pais serem super protetores, eu já crio também uma disfuncionalidade, porque eu aí caio no aspecto que é da dependência. Né? Então, eu dependo emocionalmente, eu dependo ali financeiramente, então eu tenho um adulto que é dependente. Né? Então, assim, temos aí um problema também. Então, afeto demais como a superproteção, ela pode trazer esse tipo de disfuncionalidade, e o afeto de menos também, ela pode trazer essa lacuna afetiva que eu preencho com consumo, por exemplo. A gente tem esse exemplo, Maria, também, por exemplo, em mesadas, né? Quando a gente dá a mesada para a criança, quando você dá uma mesada de um valor ok e ensina para ela como é que funciona, como é que ela gasta aquilo ali, como é que ela vai, aquele retorno, isso é positivo. Agora, quando você dá uma mesada para a criança e ela não tem noção das contas, noção do que fazer com aquele dinheiro, de como gastar aquele dinheiro, isso pode se tornar bem prejudicial para o futuro dessa criança. Muito interessante. E tem um estudo também que mostra que a mesada, por exemplo, quando a gente está pensando em educar uma criança financeiramente, ela não é suficiente. E aí, porque mostrou que, na verdade, quando eu falo ali de influência dos pais, né, e através do comportamento mais implícito, ou seja, aquilo que não falo necessariamente, ele mostra nesse estudo que essa influência é mais determinante do que eu dar uma mesada e fazer com que o meu filho tome as próprias decisões financeiras. Ou seja, ele tem uma influência maior dos pais, daquilo que eu observo dos meus pais fazendo algo com o dinheiro, do que eu tomar uma decisão ali através de uma mesada. Então, eu aprendo mais observando ali também os meus pais, não que a mesada não seja, ou melhor, que as tomadas de decisões durante a mesada não sejam benéficas para uma educação financeira. Porém, se comparado, esse estudo comparou, né, se comparado com a questão dos pais, da influência dos pais comportamental, digamos assim, ela tem um peso maior do que o próprio ato da educação através de uma mesada. Ou seja, no limite, se trata de você ensinar que o dinheiro nada mais é do que um meio de troca. Exato. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E não adianta você dar o meio de troca se você não educar a criança para o que aquilo significa. Trocar pelo quê, trocar por quê e trocar quando. Sem essas dimensões, a pessoa fica desorientada. Muito pelo contrário. Ela pode ter um uso espúrio do dinheiro, né? Se ela não tiver esse controle, essa formação, essa educação, e principalmente por parte do exemplo dos pais, ou dos cuidadores, né? Que são determinantes aí para essa formação de crenças e de valores, a criança e depois o jovem, depois o adulto, nunca vai ter uma dimensão de planejamento, por exemplo, de longo prazo. Olha, eu estou recebendo aqui essa mesada, eu vou gastar 40%, 30% dessa mesada, vou poupar o restante porque eu sei que no longíssimo prazo isso aqui vai me dar um carro, isso aqui vai me dar um apartamento. E de fato dá, né? Se você parar a pensar na capacidade dos juros compostos, e isso é uma outra coisa também, né? E aí a gente sai um pouquinho desse lado de estritamente, né, de psicologia, de psicanálise, de neurociência, mas entrando um pouquinho num viés que eu sei que existe, que é o viés da linearidade, não é isso? Falei corretamente? Que esse viés é o mundo de vocês, né? Os viés são os mundos de vocês, não é o meu. Sim. Mas eu sei que o ser humano ele não tem capacidade de enxergar adequadamente os juros compostos. Ele não consegue processar isso internamente, né? Eu falo com um professor de matemática que, enfim, você pode... Eu já perguntei a diversos professores de matemática, muito gabaritados, muito bons. Eu faço alguns exercícios de juros compostos com eles e todos eles erram, porque é impossível acertar. Impossível acertar, é um negócio muito louco mesmo, né? Mas, assim, vocês acham que, idealmente... Eu estou perguntando porque eu realmente não sei, né? Idealmente, os pais também deveriam aprender a dar a dimensão não só da poupança, da importância de poupar, mas também da importância de investir. Ou seja, mais do que você ter um porquinho em casa onde você guarda moedinha, mais do que você ter um colchãozinho para você botar, um travesseirinho para botar os dinheirinhos embaixo, é você entender que hoje você pode comprar instrumentos financeiros com aquilo
e que no futuro vai fazer uma diferença imensa, né? E eu queria ver, assim, da perspectiva de vocês, o que vocês acham sobre isso? Assim, os pais devem buscar também o conhecimento de investimento e transmitir isso para os filhos, ou se eles se ativerem só a questão da poupança já meio que tá bom? Acho que os pais eles devem sim procurar passar essas informações para os filhos. Não sei se você já percebeu a quantidade de jovens adultos na verdade jovens, que chegam à idade adulta com dívidas. Tá. Porque hoje em dia tem muito crédito, você cartão de crédito para jovens. Quando você não tem o seu cartão de crédito, você vai lá em joguinhos, essas coisas online, usa o cartão dos seus pais, entende? Então eu acho que tem sim, acho que os pais têm que passar essa lição, essa educação para o filho, não só de consumo, assim, mas de um investimento, né, dele poder guardar aquilo ali, saber também, acho que explicar se ele, sei lá, eu quero comprar um tênis, você precisa desse tênis aí, você quer mesmo esse tênis aí, sabe? Acho que tem que ter essa conversa, eu acho. Legal. Até porque, Ronaldo e Maria, eu estava fazendo umas contas hoje, né, para uma gravação que eu vou ter logo mais, e aqui no Brasil, se você investir em título do Tesouro com a Selic atual, em cerca de 5 anos você dobra o capital. Tá? Líquido, né? Líquido de imposto. Em 5 anos você dobra o capital. E, enfim, se você deixa de comprar um tênis hoje, por mais que você adore esse tênis, daqui a 5 anos você vai ter capacidade para comprar 2. Ou seja, você vai comprar esse tênis que você tanto deseja e vai conservar o dinheiro equivalente a ele para você, né, continuar capitalizando e talvez comprar outras coisas e tal, né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme também. E agora falando um pouquinho desse lado aí das recompensas, né? A gente falou um pouco atrás da compensação, que se você tem um excesso de afeto, isso pode comprometer a formação do indivíduo em uma direção. A falta de afeto certamente vai comprometer numa outra direção, mas vai comprometer. E eu lembro que eu escutei uma frase que eu não esqueço. Essas frases assim a gente não esquece, né? Uma frase que eu ouvi é que o aprendizado ele é afetivo. E é afetivo no sentido de afetar, não só afeto no sentido como a gente conhece e gosta de conhecer, né? O afeto de vó, né? O bolo, o cafezinho, mas o afeto no sentido mais amplo. Às vezes você é impressionado por alguma coisa que acontece na sua vida a um ponto que isso gera um trauma. E aí você não consegue tratar aquilo, o seu corpo ele não tem mecanismo para tratar aquilo sozinho, você depende de psicoterapia, por exemplo, né? Mas a gente está falando ainda num campo preventivo. Em vez da gente falar da terapia lá na frente, vamos voltar um pouco para enquanto a pessoa está em formação. Então vamos lá. Eu sei que existem tipos diferentes de recompensa, né, Ronaldo? Sim, sim. Tem a recompensa educativa e tem a compensatória. A educativa é quando você ganha recompensa por ter, sei lá, estudei para um concurso e consegui concluir aquelas 5 horas de estudo. Você se dá uma recompensa educativa. A compensatória geralmente é para cobrir a falta de alguma coisa, sabe? Ela não é a melhor opção, mas ela está ali para, sei lá, é o exemplo que eu dei do meu paciente, né? Que ele sente a tristeza e quando ele está triste ele vai lá e compra um doce. Essa seria a recompensa compensatória. Entendi. O que eu acho interessante é que, primeiro, essa é uma distinção que as pessoas não costumam fazer. A educativa é bacana. Pelo que eu estou imaginando, pelo que você está falando, a educativa ela funciona através de determinados reforços positivos. Exato. A compensatória não, ou ela também trabalha com reforços positivos? Ela também trabalha com reforço positivo. Por exemplo, eu estou com vontade de comer aquele doce. Então, assim, positivamente eu vou comer, mas não de uma forma orgânica, sabe? Acho que não na forma natural ali. Entendi o que você quer dizer. Entendi. E de fato, pelo que eu estou entendendo também, esse é um assunto que eu não entendo, tá, gente? Eu estou construindo com vocês. Mas pelo que eu estou entendendo, é como se a recompensa educativa fosse... Vamos lá, eu não posso usar a palavra compensatória, também não posso usar a palavra recompensa, mas vou reformular. Ela parte de algo da alta ordem lá, dos mecanismos de alta ordem que a gente viu. Então, por exemplo, se eu estudar 4 horas aqui, né, fizer um bloco de estudo de 4 horas, então eu consigo me dar uma recompensa de abrir uma cervejinha, ou então de eu comer um hambúrguer, de eu fazer um negócio diferente. Se eu correr 10 quilômetros, eu vou me dar uma recompensa aqui de tomar uma boa água de coco geladinha. Então, primeiro você faz o esforço, isso parte de um esforço de algo que você quer para você, que você sabe que é bom. Isso. É isso? Isso. E aí, a lógica é a seguinte, você recebe essa recompensa educativa e o seu corpo fala, putz, que legal, faz mais. Estuda mais, corre mais, porque eu quero mais desse hambúrguer, quero mais dessa cervejinha, desse coco gelado. É mais ou menos por aí, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então,
a compensatória... A compensatória já é para suprir alguma falta, Tá. entende? Alguma lacuna que ficou ali e você... Então, ela não necessariamente vai partir de um comportamento bom seu, né? Não necessariamente. Às vezes até o contrário, ela parte do comportamento que você sabe que é ruim. Sim, pode ser um comportamento compulsivo, como eu falei, né? De comer um doce, de estar querendo comer aquele doce ali. E, infelizmente, aquele reforço também, o doce vai te causar reforço. um certo prazer, vai alimentar sua motivação e tal, né? Maria, como prevenir isso? É possível? Ou como você mudar o seu sistema de recompensa, do sistema de recompensa largamente compensatório, que eu acho que é que a maioria da população está vivendo, infelizmente, para o educativo? Só pergunta fácil, Você né? está falando de uma briga entre o sistema límbico e o córtex Vambora, pré-frontal, né? vambora. É uma briga. Porque, veja bem, né? A gente sempre vai tender a agir mais conforme os nossos, chama-se instintos, né? Que seria o sistema límbico ali, que é o mais automático, é o mais antigo e ele é o mais afeto, digamos assim. E aí, quando a gente está falando de hábitos mais saudáveis, né, em que eu falo para o meu cérebro assim, olha, você vai ter um gasto de energia agora, tá? Eu sei que vai ser pesado para você, vai ser dispendioso, porém, a gente vai ter uma recompensa muito bacana lá na frente e a longo prazo. Sinceramente, isso é bem difícil, né? Porque o nosso cérebro, ele acostuma, ele adapta. E essa adaptação, quando eu tenho, por exemplo, várias influências de que o estímulo imediato é melhor, torno isso mais difícil ainda de prolongamento dessa recompensa posterior, né? Em que eu primeiro tenho que fazer um esforço que às vezes é bem colossal, tá? Não é tão simples assim a gente fazer o nosso cérebro ficar agindo no nosso sistema mais lento, né? Que seria essas de top-down, essas mais de ponta que evoluíram depois, digamos assim, frente ao nosso sistema límbico que estava ali para a nossa sobrevivência. Né? Então, é um desafio muito grande, só que aquilo que a gente estava conversando, a gente precisa fazer novos caminhos neuronais. E a gente só faz esses novos caminhos, que são os hábitos, digamos assim, a partir do momento que eu vou repetindo. Que eu não vou ali, por exemplo, nem que eu faça 5 minutinhos daquela corrida, e aí, lá no final, eu tomo uma água de coco bem, bem refrescante, digamos assim. Nem que eu faça pequenas micro hábitos, micro ações, para que a minha meta maior posterior seja uma recompensa até maior, que seria uma vida, às vezes, mais saudável, né? Que seria um corpo ali, de alguma forma, que funcione melhor, Então, assim, é desafiador, é trabalhoso, para a gente transformar aquilo que é de recompensa imediata que o nosso sistema dopaminérgico ali está pedindo a todo momento, porque eu quero viver essa dopamina. Eu quero viver essa sensação de recompensa, de compensatória. Porque a compensatória, eu não preciso necessariamente estar fazendo uma ação bacana. Só que o problema da compensatória é o que vem depois. Porque ela vem carregada, muitas vezes, de uma ansiedade e que vem com crenças de falha. Então, comi de novo aquele chocolate e que eu falei que ia comer um pedacinho, comi a barra inteira. E aí você começa a se culpar por aquilo, né? E aí, a partir do momento que você se culpa, a gente entra num ciclo que a gente chama ali na cognitiva comportamental, de um comportamento repetitivo que te faz pensar, sentir a mesma emoção e fazer o mesmo comportamento. Para a gente tem que quebrar no comportamento. Só que é uma atividade, digamos assim, que exige muita energia a nível cérebro. E aí, por isso que ele não tende, porque assim, o nosso cérebro, né, como você bem sabe, ele vive na base da economia, né, da economia de energia. Então, tudo que ele puder poupar esforços, ele vai poupar, porque foi assim também que a gente sobreviveu aí e evoluiu. Então, pelo que eu estou imaginando, deve existir alguma relação neurológica entre a formação de hábitos em geral, por exemplo, o hábito de você ser laborioso, de você acordar cedo, né, de você ter disciplina para se alimentar,
para você estudar, para você malhar, entendeu? Fazer atividades físicas. E isso pode ter uma relação também com a nossa relação com o dinheiro. Isso é fato? Isso acontece? Então, Salinas, acontece porque o hábito, né, ela está muito implicada com a organização também. Então, quando você, por exemplo, tem disciplina, ir para academia, né, tal horário, tudo mais, você acaba tendo esse hábito da disciplina para outras dimensões também. Assim, ela é uma probabilidade um pouco maior. Não estou falando que é uma condicionalidade, né? Já que eu vou para a academia 7 horas da manhã todo dia, eu tenho um controle financeiro ou, enfim. Não, só que ela facilita essa organização, porque a partir do momento em que eu vou me organizando em determinadas dimensões da minha vida, eu tenho uma tendência também a querer organizar outros aspectos dessa minha vida também. É um ciclo tá? virtuoso, né? É um círculo, só que assim, volto a repetir, não é uma condicionalidade. Nem todo mundo que está ali batendo cartão na academia está com, por exemplo, as finanças em dia. Não necessariamente, não isso. O cartão não me da academia está interprete... muito bom, o cartão de crédito está péssimo. Exato, né? exato. Não me interprete mal, né? Não quero interpretações correlação aqui. não é causalidade, né? É importante deixar isso claro. Para vocês que são pesquisadores, isso é muito óbvio. Talvez para quem esteja assistindo não seja, né? Sim, exatamente. Só que possa ser, essa disciplina, ela possa ser um facilitador também para outras organizações de outros aspectos da nossa vida, tá? Então, assim, não necessariamente, porém, sim, pode facilitar. É mais nesse sentido. Bacana. Facilita, né? Ou pode facilitar, né? Pode facilitar. Tá, interessante. É porque vai depender da escolha. Eu gostei dessa parcimônia, assim. Gostei. Depende da escolha da pessoa. Porque eu posso escolher ficar, né, super fitness, mas eu necessariamente eu tô... É verdade. Exato. Então, assim, eu entendi o que vocês querem dizer e também pode ser, aí indo para um lado que não tem muito a ver com o nosso podcast, mas que é um raciocínio, é um corolário disso que você disse, né? De repente a pessoa ela adquire um hiperfoco em malhar, por exemplo, no próprio corpo, que é compensatório. Eu já vi isso acontecendo, né? A pessoa passa por um problema, ela se separa, por exemplo, né? E ela fala, não, então, de agora em diante eu sou só isso aqui. Começa a malhar, e aí postar nas redes sociais para dizer que está vivo, né? Para dizer que está se cuidando. Mas isso nem sempre é uma coisa positiva no todo. Às vezes isso pode gerar alguns sacrifícios, né? Muito bacana. Perfeito. Legal. Então a gente já passou por esse momento em que a criança ela ainda está naquela fase de esponja, absorvendo valores, absorvendo vieses, aprendendo com a observação, aprendendo com o afeto. Então ela cria alguns mecanismos ali, né, de relação com o dinheiro. Depois ela vai para a adolescência, em que ela vai consolidar e ela vai deixar de ser tudo para passar a ser ela, né? A criança é meio que tudo, né? E aí você passa por esse período, você tem uma poda sináptica, a natureza meio que diz, não, agora você é isso aqui, e aí você tem esses condicionantes e tudo, né? Uma formação de identidade, né? Exato, exato. Ronaldo, de tudo que a gente viu de neurociência, desses modelos, né, de psicanálise, no final das contas, eu acho que as pessoas que estão assistindo, elas querem uma resposta, né, da gente, né? A resposta é, então, afinal de contas, a gente está falando de finanças, desse mundo de dinheiro, de números, quantitativo, mas também está falando de cérebro, de emoção, de afetividade. A nossa relação, a relação do ser humano com o dinheiro, ela é mais racional, ela é mais numérica ou ela é mais emocional? Os dois, né? O racional, na verdade, a razão, ele faz a gente pensar mais no futuro, né? A gente acaba tendo um pouquinho mais de calma, de paciência. O emocional, ele é mais impulsivo, fazendo a gente comprar aquelas coisas que a gente nem sabia que precisava. Entendi. Então, eu acho que isso casa mais ou menos com toda a literatura que a gente vê de psicologia financeira, de finanças, os grandes autores, o Kahneman, né? Que não adianta só achar que o ser humano é um ser racional, né? O homo ratio. Homo econômico. Obrigado, eu ia falar outra coisa, não, obrigado. O homo econômicos, e não adianta achar que a gente é regido simplesmente por uma questão numérica. Então a gente... Aquela teoria do portfólio clássica, né? Isso tudo, em muitos pontos, tem que ser relativizado mesmo, porque o ser humano ele ainda é um mamífero, ainda é um bicho. É um bicho muito sofisticado, mas é um bicho, né? Tem que ser dito dessa forma. E a gente ainda está muito
regido pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, pelos nossos vieses, né? Então, Maria, diante de todo esse universo, essa literatura psicológica, livro, prêmio Nobel, artigo acadêmico, essa confusão toda, como é que a gente reúne esse manancial, esse universo de literatura, de conhecimento, de psicologia financeira, e como é que a gente traduz isso no trabalho de 2 pesquisadores da Gerência de Educação e Inclusão Financeira da CVM? Como pegar todo esse trabalho ultra técnico e transformar em algo palatável para as pessoas? Então, Salinas, é um desafio, né? Porque você pegar a linguagem científica e transformar em uma comunicação, ele é algo trabalhoso e complexo, né? Porque a gente não pode nem tanto deixar a desejar a nível científico, porque tem um embasamento e tem conceitos que são importantes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer essa tradução para que faça sentido na vida da pessoa no cotidiano. Né? Então, esse trabalho da CVM, ele vem trazer o aspecto técnico da ciência, né? E assim até mesmo como nomenclaturas dentro do mercado, e, ao mesmo tempo, ele fala, não, esse conhecimento não vai ficar somente aqui dentro, né, de uma instituição ou de uma organização, né, ou restrita a um público ou uma camada. A gente precisa difundir esse conhecimento, essa que a gente vai chamar de educação financeira, né? Que é quando eu faço essa tradução de toda essa parte técnica, teórica, pesada, porque assim, precisamos também elaborar bem aquilo que a gente estuda ali dentro, né, no campo da ciência. Não é algo simples de fazer. Exige muita metodologia, exige muito pensamento, e são anos, e são muitos pesquisadores, e são muitas vidas ali inteligentes, bem intelectuais, como o meu querido Kahneman, prêmio Nobel ali em economia, né, que fizeram um trabalho hipercomplexo, porque o ser humano ele é hipercomplexo. Não tem como você também simplificá-lo demais, né? E aí, quando a CVM ela traz pesquisadores, ela traz com uma mensagem. Eu sei que aqui, né, ali no campo científico, tem material incrível e que a gente precisa, inclusive, difundi-lo. Porém, a gente precisa fazer de uma forma que seja acessível e inclusivo também, né? Porque a gente precisa incluir as pessoas dentro desse campo também de conhecimento, porque fala sobre elas também. Não fala de um público específico restrito. Fala sobre a vida humana, fala sobre todo mundo. Uhum. Então, se fala sobre todo mundo também precisa saber, todo mundo precisa ter acesso a esse conhecimento. Uhum. Então, a CVM ela faz esse papel, né, de chegar à sociedade do rural ao urbano. Sim. E dos ribeirinhos e dos povos originários ali, sim, né? Chegar com essa educação que ela vem sendo, sim, embasada, mas chegar de uma forma que fale a mesma linguagem também, uhum, ali de comunicação. Modulação de linguagem, exatamente. Né? Inclusive, esse trabalho em curso lá com os indígenas, né, ou com os povos originários, sempre é nessa perspectiva de preservar a cultura, preservar os valores originários deles, perfeito, milenares, mas também aliar com uma necessidade que é nossa, e a sociedade ela andou, né, ela se moveu, e o dinheiro é uma parte integrante, enfim, acredito que de todo mundo que mora no Brasil, quer ela queira, quer não, todo mundo tem que se integrar, né? E todo mundo tem direito, né? Com certeza, com certeza. Isso é uma perspectiva importante também, né, de que, de novo, quando você está falando de relação com dinheiro, você está aprendendo a se relacionar com meios de troca. E, de uma certa maneira, tudo bem, você pode ter uma unidade monetária que não seja o real em uma determinada comunidade. Eu não sei nem se isso existe ainda, deve existir, né? Mas eles trabalham com meios de troca, eles ainda têm, nesse sentido, eles ainda são homoeconômicos, né? No sentido de ter necessidades de trabalhar com escassez, né, de trabalhar com abundância de recursos naturais versus a escassez de determinados produtos e serviços, enfim. No final das contas, a gente tem sempre essa lógica, né? E, de fato, o trabalho que a CVM apresenta nas diversas vertentes, nas redes sociais, pelas nossas ações educacionais da GIF, são formas de chegar às pessoas nas suas mais diversas
comunidades, culturas, e é bacana. Eu felicito muito vocês por esse trabalho fantástico que vocês têm feito, né, nesses últimos anos. Eu tenho certeza que a gente espera que continuem contribuindo com isso durante muitos anos ainda. Então, como palavra final aqui, eu gostaria de, ao tempo que eu agradeço a vocês, eu queria deixar um espaço reservado para vocês darem suas últimas considerações. Se tem algo que vocês acham que eu deveria ter abordado e não abordei, enfim, eu queria abrir o microfone para vocês, para que vocês digam as palavras finais e para a gente possa ir para o nosso encerramento. Tiago, eu queria agradecer, na verdade, você o espaço, a oportunidade da gente estar podendo discutir e conversar, né, sobre um tema amplo e que acho que, na verdade, está muito em voga, está muito em cima, sabe? E poder dar nossa visão. Falar também um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz aqui na CVM, falar dos blogs, né, que você perguntou do material de educação financeira. Então, assim, tem bastante artigo lá no blog para todo tipo de público, né? Vai de criança aos mais jovens. Para quem quer achar o blog de vocês, como é que é? Tá no portal do investidor. Você pode jogar no Google também. Eu penso logo, invisto. Legal. E aí dá para aparecer a página lá e tem muito artigo bacana. Um belíssimo trocadilho, né? E o material é melhor que o trocadilho. Então, para vocês verem que o negócio é de muita qualidade mesmo. De fato, vocês vão encontrar alguns artigos também no LinkedIn, salvo engano. Tem uma série que vocês desenvolvem de 2 em 2 semanas. Se eu estiver falando alguma inverdade, que vocês me corrijam, tá? Então, no Instagram da CVM. Sim. E aí vocês conseguem encontrar lá diversos posts que também, sempre nesse espírito de abordar de uma maneira leve, né? E vai muito com o que você disse também, Maria, de pegar esse universo de informações e traduzir em algo que seja útil para as pessoas, né? Por favor, microfone aberto. Então, Celinas, só tenho a agradecer, né, também por esse espaço, por estarmos discutindo sobre aspectos e teorias e estudos e informações que faz parte da nossa vida, né? Então, o ser humano, o comportamental, a gente não tem como desassociá-lo daquilo que a gente é. Então, é bacana, quanto mais informação a gente tiver sobre nós mesmos, sobre como nós funcionamos, mais prática a gente vai ter para lidar de uma forma mais funcional, digamos assim, com dinheiro, enfim. E é mais nesse sentido, e só reforço mesmo esse papel da CVM em que a gente está nesses canais, né? Temos ali a série de educação financeira, tem o blog, tem também várias iniciativas que a CVM faz parte, então elas têm participação em eventos que são abertos ao público também. Então, assim, acompanhando as redes, você consegue acompanhar esse tipo de evento que só enriquece também, né? São mais discussões, né, por vários atores daqui de dentro da CVM, né? E é mais nesse sentido. E o que eu diria para todo mundo é realmente ter esses inputs externos muito úteis para a gente se a gente tiver se encontrar, ou melhor, se você se encontra hoje em algum tipo de dificuldade financeira, alguma questão que você tem. Então, quanto mais informações ali e informações equilibradas, digamos assim, com embasamento, né, melhor para a sua prática, melhor para você se transformar naquilo que você deseja, naquilo que você realmente quer ser ou como você quer lidar com determinada situação. Excelente. Então, eu diria mais nesse sentido. Muito obrigado. E é importante também que vocês lembrem sempre, vocês público, né, que a CVM é o seu educador imparcial. A gente busca aqui trazer uma informação, mas sem um viés, sem oferecer um produto. A gente não enriquece com o oferecimento de nenhum produto. A nossa riqueza é saber que a gente está prestando o melhor trabalho possível para o nosso público, que é o público geral mesmo, são as pessoas, e sempre nessa perspectiva de educação, de conscientização do consumo para a poupança e da poupança para o investimento em mercado de capitais, em instrumentos de longíssimo prazo. Tá? Ações, debêntures, cotas de fundos, enfim, fazer parte da construção, fazer parte do construto social do Brasil, de quem empreende, né? É muito interessante essa perspectiva. Então, gente, eu queria agradecer demais aqui a vocês. Para o público que está assistindo de casa,
visitem gov.br/investidor. Lá vocês vão ter um monte de informações muito úteis nesse trabalho, nessa trilha de conhecimento para vocês se tornarem investidores ou aperfeiçoarem o conhecimento de vocês. E dentro do investidor também você tem lá o blog Penso Logo Invisto, com toda essa riqueza impressionante trazida pelos nossos pesquisadores aqui. Então, muito obrigado, gente. Obrigado ao público e a gente se vê. Um abraço.